Isso é realmente o segredo de Deus, pois Deus é o homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isso é Deus em si mesmo. Então, quando falamos do segredo da imaginação, estamos falando do segredo de Deus. Portanto, usarei os termos esta noite na ordem em que são descritos nas Escrituras. O segredo do imaginar é o maior de todos os problemas para cuja solução todos devem aspirar agora. Esses são os termos que Paulo usa em sua descrição de Cristo em sua primeira carta aos Coríntios. O poder supremo, a sabedoria suprema, a delícia suprema residem na solução desse mistério, pois Paulo descreve Cristo como o poder de Deus, a sabedoria de Deus, e o livro de Provérbios descreve Cristo, chamado de Messias, como a delícia de Deus. Portanto, aqui o poder supremo é a descoberta do grande mistério da imaginação. Então, esta noite, espero poder acrescentar alguma luz a este maravilhoso mistério, porque se você o encontrar, encontrou o segredo da atividade criativa de Deus. Nos é contado sobre tantos escritores que o experimentaram. Pegue o nosso falecido presidente Herbert Hoover, ele disse que a história humana, suas muitas formas de governo, revoluções, guerras, e de fato, o surgimento e a queda das nações, poderiam ser escritos em termos do surgimento e queda de ideias implantadas na mente dos homens. Agora, aqui está um homem falando que ocupou o mais alto cargo em nosso mundo. Se ao menos pudéssemos controlar as imaginações dos homens. Mas quem pode controlá-lo quando esse é Deus próprio? Você é livre para imaginar qualquer coisa neste mundo, e nenhum poder no mundo pode impedi-lo se persistir nessa atividade imaginativa. Mas não somos disciplinados, somos desviados. A propaganda controla o movimento de nossa atividade imaginativa. Para ler o jornal pela manhã, você liga o rádio, liga a TV e é desviado. Se você pudesse apenas imaginar o estado desejado, ir até o fim e habitar no fim como se fosse verdade e permanecer fiel até o fim, de modo que ninguém saiba, isso se objetivaria em seu mundo, pois a realidade objetiva é produzida exclusivamente através da imaginação, que é Deus mesmo. Então, quando falo de imaginar, estou falando do poder criativo de Deus, estou falando de Cristo, que é o poder criativo de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é a delícia de Deus. O homem não sabendo que pensa em termos de uma pessoa, não sabendo que ele mesmo é o primeiro em quem Deus habita, e ele tem que descobrir Deus dentro de si mesmo. Quando ele descobre Deus dentro de si mesmo, ele ainda é uma pessoa, mas ele descobre Deus como sua própria maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus, e ele descobre que, se observar o que está fazendo, todas as suas atividades imaginativas eventualmente se tornam fatos objetivos. Mas a memória do homem é tão falha que ele não consegue relacionar suas próprias atividades imaginadas com a colheita que vem em seu mundo, que ele é compelido a colher. Aqui está um homem muito chamado sábio, sábio no uso da língua inglesa. Seus livros estão quase com todas as universidades do mundo. Sei que em quase todas as bibliotecas inglesas do mundo ele se foi deste mundo agora. Eu o conhecia bastante bem. Ele era uma delícia como companheiro de jantar. Ele mudou de opinião nos últimos anos, sim, mas nos anos 30, quando escreveu Fins e Meios, é isso que ele disse, e isso é tudo que ele disse. Tive motivos para não querer que o mundo tivesse um significado, consequentemente, assumi que não tinha nenhum e fui capaz, sem qualquer dificuldade, de encontrar razões satisfatórias para essa suposição. Ele assumiu que não tinha nenhum, mas uma noite saí do teatro e olhei para as colinas de Hollywood e lá toda a colina está em chamas. Casas, quantas eu acho que eram 40, queimaram naquela noite. Uma das 40 era a casa de Al, e nela ele tinha esses manuscritos inestimáveis que não foram publicados por D.H. Lawrence, que lhe foram dados por Lawrence. Ele tinha seus próprios manuscritos e uma biblioteca inestimável, além de belas obras de arte que membros de sua família haviam feito. Ele tinha tantos gigantes intelectuais em sua árvore genealógica, tanto do lado masculino quanto do feminino, e ele herdou tantas coisas adoráveis, peças de escultura, pinturas e esses maravilhosos manuscritos. Tudo foi reduzido a cinzas, não uma coisa foi salva além do terno em suas costas. Então, ele tinha motivos para não querer que o mundo tivesse um significado,
E consequentemente assumiu que não tinha nenhum e então não teve dificuldade em encontrar razões satisfatórias para essa suposição. Isso era o suficiente e foi aparentemente esquecido, mas foi registrado em seu livro escrito nos anos 30 chamado Fins e Meios. Ele seguiu seu caminho, mudando de opinião de tempos em tempos, mas isso teve que frutificar. Então, não se enganem, disse Paulo, pois o que quer que um homem semear, isso também ele colherá. Você semeia com sua atividade imaginativa, e seja lá o que o homem estiver imaginando, isso é o que ele está cantando, e quando chegar a hora certa para a sua realização, isso acontecerá, e tudo que ele manteve tão caro nos últimos dias de sua vida se transformará em cinzas, não tinha nenhum significado. O mundo não tinha significado para ele. Eles eram inestimáveis então, e ele pretendia doá-los a uma de nossas universidades aqui na costa oeste, seja o USC ou o UCLA, pois isso é o que ele me disse. E então tudo desmoronou, tudo virou cinzas. Todo o nosso vasto mundo é o que estamos imaginando, projetado para fora, e não há nada além de Deus. E Deus é sua própria maravilhosa imaginação humana. Nos é dito no livro de João que ele estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, e ainda o mundo não o conhecia. Ele veio para sua própria casa, e seu próprio povo não o recebeu. Mas para todos que o receberam e que acreditaram em seu nome, ele deu poder para se tornarem filhos de Deus, que não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não um nascimento físico, não da paixão do sangue e da carne, mas de Deus. Deus é sua própria maravilhosa imaginação humana, é de lá que o nascimento ocorre de cima, de sua própria cabeça, de sua própria maravilhosa imaginação humana. Agora, Jeremias, cujo nome significa Jeová se levantará, nesta passagem tirada do capítulo 18 de Jeremias, você verá que o Senhor Deus Jeová é sua própria maravilhosa imaginação humana, e o Senhor me disse, isso é Jeremias falando em visão, e o Senhor me disse, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá deixarei que ouças a minha palavra. Então desci à casa do oleiro, e lá ele estava trabalhando no seu campo, e o vaso feito de barro estava estragado em sua mão, então ele o refez em outro vaso, como parecia bom ao oleiro fazer. Agora, a palavra traduzida como oleiro no concordante bíblico é imaginação. Por hoje é só, meus amigos, um abraço e até a próxima.